Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, vamos iniciar aí nossa primeira aula aí, né, nesse período de quarentena. Vou pedir primeiramente desculpa a vocês, porque assim, eu não tenho experiência, né, não me preparei assim por muito tempo para começar a gravar essas aulas. Provavelmente vou falar algumas coisas erradas, vocês vão ouvir aí o cachorro da vizinha latindo, né, os cachorros. Mas assim, vamos junto nessa. O que eu puder ajudar vocês, pode contar comigo, pode perguntar e sem enrolação, vamos lá, né? Bom, tema da aula, matemática financeira, tá? No livro de vocês, primeiro ele fala, né, do conteúdo de matemática financeira e depois aborda a porcentagem. Não achei muito inteligente porque nos cálculos, né, envolvendo juros simples que vocês vão estar vendo na parte de matemática financeira, primeiro vocês vão ter que saber operar a questão da porcentagem. Galera, vocês estão no nono ano. Provavelmente vocês já devem ter estudado porcentagem, né? Mas sempre assim a gente dá uma esquecida, né? De uma maneira geral, porcentagem, de uma maneira geral não, né? Porcentagem é isso, né? Porcentagem dividir por 100, tá? Então, eu vou pegar o número, vou dividir por 100. Como assim, né? A representação, né, pode se representar a porcentagem com uma fração centesimal, x sobre 100. Aquele x ali está representando um número, né? Então, quando eu falo 50%, isso equivale à fração 50 dividido por 100, tá? Quando eu falo 35%, 35 dividido por 100, né? E o símbolo padrão, né, desculpa, para porcentagem, né? 30% é 30 e esse símbolozinho aqui, né? Que é o símbolo de porcentagem. Essa ideia eu acho que é tranquila, né? Bom, vamos ver um exemplo aí, né? Do cálculo de uma porcentagem. Bom, quero calcular 35% de 200. Galera, 35%, tá? 35% é 35 dividido por 100, tá? Meu amado, minha amada, a gente às vezes tem receio de trabalhar com fração, né? Mas quando a gente fala de porcentagem, cara, a fração, na maioria dos casos, vai ajudar a gente. Por quê? Eu vou pegar aqui, sempre que eu quiser calcular, né, 35%, 20%, sempre que eu quiser fazer cálculos com porcentagem, eu vou pegar essa porcentagem e vou multiplicar pelo valor que eu quero, né? Como eu quero 35% de 200, 35 sobre 100 vezes 200. Sempre você vai fazer isso, beleza? E aí a questão da fração, né? Por que a fração ajuda a gente? A gente consegue cancelar esses zeros aqui, né? Eu consigo cancelar esse zero com esse zero aqui, esse zero com esse zero aqui, e vai ficar assim, ó, 35 sobre 1, o que é isso? 35 dividido por 1, e aqui vai ficar vezes 2, né? Então aqui ficou, ó, 35 sobre 1 vezes 2, é a mesma coisa que 35 vezes 2, que dá 70. Bom, peço desculpa aí se ficou um pouco embolado, mas para isso a gente vê outro caso, né? Mas se ficar dúvida, pode mandar mensagem, pode perguntar lá no Google Sala de Aula, beleza? Bom, vou botar aqui azul. 57% de 340, quero calcular isso. 57%, 57 dividido por 100, vezes 340. Show de bola. Consigo cancelar esse zero aqui com esse zero que está aqui. Eu falo cancelar, gente, mas a gente está dividindo ambos os números por 10, né? Mas enfim, cancelei esse zero com esse, ficou assim, né? 57 sobre 10 vezes 34. Aqui não tem como fugir muito, né? Tem que fazer a continha mesmo. Vai fazer 57 vezes 34, tá? 57 vezes 34. Depois, no final, a gente vai dividir isso por 10. 57 vezes 34 deu 1938. Dividido por 10, 193,8. Beleza? Bom, mais um exemplo, tá? Só que esse exemplo, galera, é um exemplo que a gente vê muito em questões de concursos e que a galera às vezes tem um pouco de dificuldade, que não é simplesmente calcular a porcentagem de um valor,
né? Vamos ler aqui para a gente entender melhor. Olha só, comprando um objeto à vista, obtém um desconto de 60 reais. Vou repetir. Comprando um objeto à vista, obtém um desconto de 60 reais, correspondente a 15% do preço. Qual o preço real do objeto? Então, eu comprei um produto e eu ganhei 60 reais de desconto, ou seja, do preço original desse produto eu vou pagar menos 60 reais. Esse desconto foi de 15%. E aí o problema, ele tá perguntando para a gente qual é o preço desse produto. O que a gente pode tirar aqui? Ó? 15% equivale a 60 reais, né? E eu quero saber quanto que vale 100% desse produto. Como assim? Bom, fui comprar o produto, ganhei 15% de desconto. Esses 15% equivale a 60 reais, vou pagar 60 reais a menos. Eu quero saber qual era o preço do produto antes do desconto. O preço do produto antes do desconto equivalia a 100%, então é isso que eu quero saber. Esse tipo de questão com porcentagem, a gente vai usar a regra de 3, super tranquilo, galera. Eu vou pegar aqui, ó, 15% é igual a 60 reais, né? Igual a 60, né? Para ficar mais fácil fazer a conta. E 100% é o que eu quero saber, né? Botei um X ali. Quando a gente fizer esse tipo de conta, né? A gente pode esquecer aqui o sinal de porcentagem, né? Vamos supor assim, ele foi meio que cortado, né? Como se a gente cancelasse ele aqui. E aí a gente vai fazer aquele famoso cruz-credo, né? A regra de 3, o vapo-vapo, né? Vai multiplicar cruzado. 15 vezes x, né? Vezes igual, desculpa, 15 vezes x é igual a 100 vezes 60. Né? Vai ficar assim. Caramba, aí super, super certinho aqui, né? Vai ficar 15x, 100 vezes 60, deu 60 mil. Perfeito? Esse 15 está multiplicando, eu jogo para lá dividindo. Então fica 60 mil dividido por 15. Eu achei 400. O que é esse 400? Era o preço do produto antes de eu obter o desconto. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos entrar agora no momento, né, na parte de matemática financeira. Matemática financeira, acho que já até conversei com vocês anteriormente, eu cheguei até a iniciar o assunto, mas se eu iniciei, foi naquele período ali um pouco antes do teste, então, assim, não foi muito bom. Vamos dar uma revisada, né? Matemática financeira é algo que a gente vê bastante no cotidiano, né? São coisas que vocês sim devem ter algum tipo de conhecimento. Primeiro, os conceitos iniciais, né? Capital vai representar o valor no momento atual. Esse valor pode ser um investimento, uma dívida ou um empréstimo. Então, capital é o dinheiro, né? No momento em que você vai fazer um investimento, é o dinheiro que você está pegando emprestado. Vai depender muito do contexto que está inserido, mas nos exemplos é fácil você perceber o que é o capital. Juros é algo que você vai estar sempre ouvindo, provavelmente você conhece, né? O juros ele pode ser, tem dois lados, né? Ele pode ser bom para gente ou ruim para gente, né? O juros ele é uma espécie do aluguel, né? Do dinheiro que ele foi emprestado ou que ele foi investido, né? Ele é ruim quando, numa situação, por exemplo, que eu vou pagar uma conta ou que eu pego um dinheiro emprestado, eu vou pagar juros, eu vou pagar mais por aquele valor, né? E ele é bom quando eu faço um investimento, né? Ele me retorna esses juros, ele já vem para somar para mim, né? Então, os juros é um aluguel, uma espécie de um aluguel, por eu emprestar um dinheiro, né? Quando eu estou emprestando dinheiro, eu tenho aquele risco de não receber, seja porque a pessoa não quis mesmo, ou por ela ter passado alguma necessidade, né? Ou talvez quando eu te empresto um dinheiro, eu poderia investir aquele dinheiro, eu poderia ganhar dinheiro com ele. E aí eu cobro uns juros, né? E aí tem essa questão também do investimento, né? Estou fazendo um investimento lá no banco, estou colocando na poupança, estou aplicando na bolsa de valores, não sei. Tem os juros que vai render, né? Vai ser bom pra gente. Bom, falando de juros, né? Os juros ele tem duas situações para a gente calcular o valor dele, no geral, né? Que é a taxa de juros, é o percentual do custo ou remuneração paga pelo uso do dinheiro. A taxa de juros está sempre associada a um prazo,
que pode ser, por exemplo, um dia, um mês ou um ano. E o prazo que eu ia falar com vocês, que eram as duas coisas que estavam relacionadas com juros, né? Que é o prazo, né? O período da operação financeira. Então, por exemplo, tenho minha conta de luz, a cada dia que eu atraso ela, eu pago 2% de juros. Isso que a gente chama de taxa de juros. E o prazo seria o tempo que eu levaria para pagar ela. E os outros dois conceitos assim de matemática financeira são tranquilos, né? Que a gente vai ver nessa página aí, que é o desconto e acréscimo. Desconto, estou diminuindo, né? Fui comprar uma mercadoria, ganhei um desconto, eu vou pagar menos por ela. Acréscimo, vou acrescer, vou somar, né? Fui comprar uma mercadoria, por pagar ela no cartão de crédito, tive um acréscimo, né? Vou pagar mais por ela. E aí vai de situações do dia a dia. O que a gente vai calcular, né? Que vocês devem estar ansiosos, né? Nesse momento, os juros simples e montante. Juros simples. Os juros simples são calculados levando em consideração um determinado período por meio de uma fórmula. Galera, em relação à fórmula, toda vez que for fazer alguma conta envolvendo juros simples, nesse primeiro momento para você gravar, antes de iniciar, colocar os valores, vai colocando a fórmula que você vai pegar, vai aprender. Ah, professor, pô, sou péssimo para gravar fórmula. Bom, no geral, eu posso até, dependendo, até na hora de uma prova, de uma avaliação, até colocar a fórmula para vocês. Mas esse no ano, podem fazer concursos esse ano e na hora da prova às vezes não tem a fórmula. Então, assim, é sempre bom gravar, né? Se você conseguir, até porque é uma fórmula simples, né? Ó, para a gente calcular os juros de uma operação, juros simples, tá? Tem um outro tipo de juros que é o juro composto, só que a gente não vai estudar nesse momento. Então, os juros é igual ao valor do capital multiplicado pela taxa vezes o tempo dessa operação financeira. Então, aqui está a legenda, né? J igual a juros, C igual a capital, I igual a taxa dos juros e o T igual a tempo. Galera, nessas questões temos que ter muito cuidado com isso aqui, ó. A taxa de juros deve estar no mesmo período que o tempo. Como assim? Taxa de juros, ela sempre vai ter um tempo, né, associado a ela. Por exemplo, a taxa de juros é de 10% ao mês. A taxa de juros é de 100% ao ano. Sempre vai ter um período, né? Quando eu falo 10% ao mês, é que a cada mês vai ser, por exemplo, se eu estou pagando, por exemplo, um empréstimo, peguei um empréstimo. A cada mês eu vou pagar 10% de juros, né? E aí, quando eu estiver fazendo a conta, se a taxa está ao mês, o meu tempo vai ter que estar ao mês também. Como assim? Bom, galera, antes de dar esse exemplo que eu comentei com vocês, da taxa ter que estar no mesmo período que o prazo, né, que o tempo, vamos ver o conceito de montante. E aí a gente vai ver uma questão após esse slide aqui que talvez fique mais claro para vocês. Mas sempre lembrando, gente, está com dúvida, pode me perguntar lá no Google Sala de Aula, beleza? Montante. O montante, gente, é o que a gente chama de valor futuro, tá? A gente vai fazer uma operação financeira e essa operação financeira vai ter juros sobre ela. Então, o montante é o valor final dessa operação. Se eu pego o empréstimo, o montante é o valor que eu vou ter pago por esse empréstimo, né? Porque eu vou pagar juros por esse empréstimo. Então, todo o valor que eu paguei desse empréstimo é um montante. Se eu invisto um dinheiro, quando eu for retirar esse dinheiro provavelmente rendeu algum valor. Esse valor que eu estou retirando é o montante. Então, o montante nada mais é, gente, do que o capital, né, que a gente investiu, que a gente pegou emprestado, enfim, mais os juros, tá? E a gente vai ter essas duas fórmulas, tá? Montante é igual ao capital mais juros. E essa aqui embaixo, ó, montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Assim, é notório você ver que essa fórmula aqui de cima, né, é bem mais fácil de trabalhar, né? Eu acho que você não precisa nem decorar muito, porque é bem intuitivo, né? Que o montante é o capital mais o valor dos juros. E o que que acontece? Tem questões, como é que a gente vai ver a seguir,
a gente tem que calcular os juros do investimento lá que ele dá no problema e pede o montante. Então aqui você faz essas duas coisas. Essa fórmula aqui de baixo a gente só vai usar, né, quando a gente quiser somente saber o valor do montante. E aí a gente não precisa calcular os juros também pelaquela forma que a gente viu anteriormente. Mas assim, 90% dos casos a gente vai estar usando essa fórmula de montante igual ao capital mais juros, que é bem mais fácil de trabalhar. Vamos ver um exemplo. Bom, então o exemplo é o seguinte: aplicando-se R$ 5.000, a taxa de 5% ao mês, determine os juros e o montante no final de 2 anos. Então aqui embaixo estão as fórmulas que a gente vai usar, gente. Ó, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Montante é igual ao capital mais os juros. Nesse primeiro momento, galera, como vocês estão começando a ver esse conteúdo, é interessante vocês estarem sempre identificando o que é cada coisa. Então, por exemplo, na fórmula aqui eu vou precisar do capital, da taxa e do tempo. Qual é o capital? O capital é o valor que eu estou investindo, que eu estou aplicando. Aqui é de R$ 5.000, então capital igual a R$ 5.000. Qual é o próximo valor que eu tenho que descobrir? A taxa. A taxa é de 5% ao mês. Então aqui, ó, taxa igual a 5% ao mês. Sempre que você vê assim, ó, A.M, como se lê? Ao mês. Se fosse A.A ao ano, A.T ao trimestre, e por aí vai, né? Então a taxa aqui, ó, 5% ao mês. E lembra um slide que eu comentei com vocês anteriormente, que a taxa e o prazo tinham que estar na mesma unidade de tempo? O que acontece? Aqui está escrito assim, ó, a taxa é de 5% ao mês. No final, tá vendo aqui, ó, essa aplicação ela vai durar 2 anos. Então tá vendo aqui, ó, aqui tá 2 anos. Não tá na mesma unidade de tempo. Uma tá em ano, a outra tá ao mês, né, a taxa. A gente sempre vai fazer o seguinte, desculpa. A gente vai pegar aqui, ó, 2 anos, vai passar para meses. Então, 2 anos é equivalente, ó, a 24 meses. Então, o tempo dessa operação financeira é igual a 24 meses. Agora estão na mesma unidade de tempo e a gente vai fazer as contas ali. Os juros e o montante é o que eu quero determinar, né? Então, ó, juros é igual capital, R$ 5.000, vezes a taxa, ó, 5%, 5 dividido por 100, vezes 24, que é o tempo. Repara que se a gente não faz essa conversão, se colocasse aqui, em vez de colocar os 24, colocasse 2, provavelmente a conta daria errada, né? Provavelmente não, daria errada, né? Então tem que sempre tomar atenção a isso. O conteúdo é tranquilo, é bem intuitivo, tem que entrar ali no problema mesmo. Imaginem que esse dinheiro aí é de vocês, tá? Depois vocês me emprestam um pouquinho. Então, ó, o que acontece? A gente consegue cancelar aqui, ó, esses dois zeros, com esses dois zeros aqui em cima, para facilitar a nossa conta. Vai ficar 50 vezes 5 dividido por 1. 5 dividido por 1 é 5, né? Então vai ficar 50 vezes 5 vezes 24. Fazendo as contas aí, faz aí, ó. Confere aí se está certo. Vai dar 6.000. Então 6.000 é os juros que eu vou obter, né, nessa aplicação. Muito bom, ó. Investi R$ 5.000, vou receber mais 6.000 ainda. Montante, galera. Montante, como eu falei com vocês, é o valor que eu vou receber após essa aplicação, né? Então eu investi os 5.000, vou ganhar mais 6.000, né? Que vai ser os juros. É só somar 5.000 mais 6.000, o meu montante vai ser de R$ 11.000. Tá bom? Então, ó, montante é igual ao capital mais os juros. Essa fórmula que está aqui embaixo, ó. Ih, apaguei aí ela aí, mas vocês entenderam. Bom, galera, aquela outra fórmula, a segunda, que eu mostrei a vocês do montante, se a gente fizesse a conta aqui, a gente ia ter um pouco mais de trabalho e no final a gente teria que diminuir para encontrar os juros. Eu acho um pouquinho mais complicado, tá bom? Galera, tem os exercícios aí que eu propus aí para vocês fazerem, tá? Assistir o vídeo agora, né? Se você não fez no exercício, pega para fazer. Qualquer dificuldade, né? Pode me perguntar, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Até a próxima, galera.